E aí, pessoal, o Grêmio está no divã. Uma loucura, mais uma vez, mostrou uma instabilidade absurda na derrota para o Corinthians. Nós vamos falar ponto a ponto sobre isso, as individualidades e as imensas dificuldades que o Grêmio está vivendo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fico com esse recado para você que está precisando de uma renda extra. Que tal trabalhar para empresas ganhando em dólar na segurança de casa? Isso mesmo, é necessário apenas um computador ou um celular com internet. O curso Lucrando em Home Office ensina esse passo a passo profissional com uma equipe que pode lhe ajudar a trabalhar nesse segmento. E para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por tempo limitado por apenas R$ 47,00 com garantia de satisfação. Clique agora no link da descrição do vídeo e garanta sua vaga promocional para trabalhar ainda hoje. Gente, o Grêmio perdeu na noite deste sábado por 1-0 para o Corinthians. Fiz algumas anotações aqui, porque o Grêmio começa uma partida pressionando, começou com 2 volantes, com um meia, depois nós vamos falar das individualidades, pressionou, até teve alguma chance de sair bem organizado, de sair vencedor, o jogo foi caminhando, a partir dos 20 minutos o Corinthians avançou um pouco as linhas, mas nada demais, um jogo morno, quase um amistoso. E o jogo foi indo como se nada tivesse acontecendo, nada tivesse acontecido, e a situação foi aos poucos elevando um pouco a tensão do jogo. O técnico Luiz Felipe mexeu em algumas peças no segundo tempo, mas também não deu tanta mudança do ponto de vista emocional para o jogo. Até que, aos 33 do segundo tempo, uma falta lateral e o centroavante Jô do Corinthians venceu o Juan, o Chapecó falhou e o Corinthians abriu o placar. 1-0 para o Corinthians. A partir daí, todos entenderam o que estava acontecendo na arena. Um time desmanchado emocionalmente. No lance do gol, o Michael quase agrediu o juiz, pedindo até agora a gente não sabe o quê, e foi expulso. E dali em diante, foi um festival de situações que demonstram a instabilidade do time. E a instabilidade mesmo, sem nenhuma liderança. O próprio Luiz Felipe aparecia nas imagens dizendo: vamos jogar, vamos tentar jogar, tentando falar, mas ninguém àquela altura escutava, ninguém mostrava nada. E aí a gente vai e chama para o jogo contra o Flamengo que aconteceu algo parecido. Um time vai bem até o primeiro desconforto e em cima do primeiro desconforto tudo acaba. Tudo acaba. O Grêmio tem um lance que o Diego Souza chega a tirar o cartão da mão do juiz. Ninguém se entende. E aí isso reflete dentro do campo, com o time se desorganizando e mais uma vez permitindo o contra-ataque do adversário, que não fez mais gols, porque ela deu na trave numa, porque na outra o jogador não conseguiu concluir, porque poderia ter sofrido mais uma goleada. Essa é a dura realidade. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. O Grêmio hoje tem 16 pontos e apenas 2 partidas para completar o turno. Uma com o Atlético Mineiro e uma com o Flamengo, os 2 melhores times do campeonato. Ou seja, a tendência é que o Grêmio termine o primeiro turno, ou a soma dos pontos do primeiro turno, com 16 pontos. O que indica o tamanho do trabalho que o Grêmio vai ter no segundo turno. Tendo que fazer no mínimo, aí 25, 28 pontos para escapar da segunda divisão. A realidade do Grêmio é que o Grêmio desmanchou emocionalmente e precisa de uma drástica mudança para tentar minimamente colocar esses jogadores com maior estabilidade. A estabilidade emocional é fundamental para o crescimento. Esse lado instável dos jogadores, esse lado instável do clube impõe uma mudança radical que o Grêmio precisa pensar em fazer. O que a gente está vivendo hoje é fruto de uma série de situações, mas que reflete em falta de comando diretivo,
em falta de comando de vestiário, em falta de liderança dentro do campo, enfim, numa série de situações. Os principais líderes estão mal fisicamente. Jeromel e Kahneman, por exemplo, estavam no banco. Os zagueiros hoje foram bem. A gente vai falar daqui a pouco das individualidades. Os zagueiros não foram mal. Agora, o time perdeu, o time se perdeu. E quando tu tem muita gente junto, completamente sem noção, sem um caminho, a tendência é essa. Na primeira dificuldade, é como se acendesse uma ponta de um grande barril de pólvora que está prestes a explodir. Hoje o Grêmio perdeu mais uma vez porque não conseguiu ter essa estabilidade que a gente tanto pede para times matreiros. O Grêmio gasta 15 milhões por mês em futebol. O Grêmio não tem o direito de ser tão instável como está sendo. E a partir daí a gente nota que ou o Grêmio muda, ou o Grêmio faz uma drástica mudança em algum tipo de comando para tentar pelo menos estabilizar o que, convenhamos, está prejudicando todo o trabalho. Eu anotei aqui algumas situações envolvendo as individualidades. Chapecó hoje acabou comprometendo. Não teve quase nenhum trabalho durante o jogo. Um cruzamento quase frontal, sai errado, deixa o gol vazio e o Jô antecipa e faz o gol. E o gol é definitivo, ou seja, Chapecó compromete no jogo de hoje. Isso tira a moral dele? Claro que não, mas ele comprometeu, ele foi talvez o lance mais importante do jogo e ele acabou falhando. Wanderson hoje um pouco mais tranquilo do que no último jogo, mas também nervoso no sentido de apressar jogadas, acabou não tendo grande criação, mas segue tentando resolver as coisas por ali, só que o time muito desorganizado não conseguiu fazer do ponto de vista ofensivo. O Juan e Rodrigues fizeram um bom jogo, em especial o Rodrigues. O Juan fez um bom jogo também, mas falhou no gol. Por quê? Porque ele é que estava no Jô e ele que não pula e o gol é em cima dele. O gol é em cima dele, lembrando que o gol é a grande falha do goleiro, mas que o zagueiro que estava no Juan acabou, o zagueiro que estava no jogo era o Juan. Rodrigues fez um bom jogo, talvez o melhor jogador do Grêmio na partida. O Rafinha foi o lateral esquerdo, organizou o time no primeiro tempo, tentou ser a liderança e quando dá o problema emocional é um dos que mais externa a dificuldade. No meio campo, o Grêmio teve Vijaçante e Thiago Santos numa primeira linha de volantes. O Thiago Santos bem no jogo e o Vijaçante muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo, o Thiago seguiu bem e o Vijaçante sucumbiu. Inclusive teve uma chance, acabou errando em bola e ficou quase envergonhado. Mas ele fez um bom jogo no primeiro tempo e mostrou mais uma vez a evolução. Campas foi o meia, tentou, mas não produziu nada importante. Acabou também sucumbindo e foi substituído. Campas foi substituído pelo Michael aos 19 do segundo tempo, Campas já cansado. Entrou o Michael estava tentando fazer alguma coisa e é expulso 10 minutos depois num lance que não tem desculpa. O Grêmio precisava dele. E ele acabou tomando uma atitude completamente sem noção e deixou os jogadores, os colegas dele na mão. O Grêmio ainda teve Alisson, que jogou aberto pelo lado direito, aquele jogador voluntarioso, mas hoje produziu muito pouco, não teve nada. O Borja foi um centroavante que foi perigoso em alguns momentos do jogo, teve 2 lances no primeiro tempo que ele obrigou pelo menos a zaga a se preocupar com ele, e Ferreira, que deu um cruzamento no jogo inteiro, produziu muito pouco. O Ferreira foi substituído pelo Léo Pereira também aos 19, Léo Pereira entrou com motivação, entrou com força, mas tecnicamente não foi bem. Aos 29, o Filipão tirou o Borja e botou o Diego Souza e não mudou nada. Filipão, mais uma vez, não conseguiu ter a solução em cima de alguma mudança que o time possa fazer. Dificuldade fora e também, obrigatoriamente, muita dificuldade na hora de mexer. O Filipão não parece ter todos os jogadores na mão, parece ter um pouco de dificuldade com esse grupo. O grupo não está conseguindo responder aos pedidos dele. Hoje, por exemplo, quando ele pedia calma, o grupo não conseguia mais ter, e ele também, mais uma vez, acabou deixando
a desejar nessa situação. O Grêmio sai da Arena num sábado à noite com mais uma dura derrota e dessa vez escancarando um problema emocional. Ou o Grêmio muda, ou as coisas vão ser muito difíceis daqui para frente. Agora para 2 semanas e vocês podem apostar que teremos muito por isso.